Fala pessoal, beleza? Boa noite, tá? Começando o vídeo de hoje, né, pessoal, retomando um pouco aquilo que a gente havia falado no vídeo anterior, tá? No vídeo anterior, eu havia falado que essa barra aqui, né, que é a barra de ontem, ela cumpriu a sua função, né? Dentro dessa movimentação aqui de canal, ela veio fechar esse gap aberto. Além desse gap, né, a gente havia dito, tinha deixado essa movimentação aqui, certo? Que é o que? Um canal. E o que normalmente acontece, né, quando o preço chega, por exemplo, em topo de canal, né, ou quando ele chega, né, em fundo de canal? Normalmente ocorre uma movimentação contrária, né? Aqui a gente tinha falado da wedge, né, a gente esperava um repique, né? Esse repique ele cumpriu uma boa função, né? E para o dia de hoje, né, a gente esperava que o índice, né, viesse fazer uma movimentação de baixa, né? Por quê? Porque ele estava alto nesse canal de baixa, né? E ele havia cumprido a sua função aqui de fechar esse gap, certo? E aqui a gente não pode esquecer que aqui é uma região complicada, principalmente para a gente pensar em comprar, né? Comprar alto, né? Você precisa ter muito cuidado nesse tipo de região para você não entrar alto aqui, tá? Por quê? Porque aqui é região de realização de lucro, né? É a região, né, que entra pressão vendedora, tá? Tanto que a gente hoje teve uma barra negativa. É uma boa barra? Não, né, pessoal? É uma barra externa, né? Por que barra externa? Porque sua máxima e sua mínima veio abaixo e acima da barra anterior, certo? Só que essa barra externa ela fecha dentro da sua anterior. Então ela é uma barra de sobreposição de barra. E a gente tem a 20 flat, né? A 9 está aqui, pouquinha coisa ascendente, certo? Beleza? Então, né, dando a devida atenção a essa movimentação, né, caso o preço consiga romper essa região, né, aí ele vai ter a possibilidade de fazer aquilo que a gente vem conversando, né, que é de montar uma estrutura de alta. O que seria o preço montar uma estrutura de alta, né? Ele ainda assim pode vir a descer um pouco mais. Vejam que aqui no diário, pessoal, a gente não tem muita coisa para estar observando. Não nesse cenário aqui, tá? A média de 20 está extremamente flat, né? A média de 9 está bem paralela, tá? O preço está acima da 20, só que a 20 não está ascendente, a 9 está tentando ficar ascendente, mas está abaixo da 20. Aqui em cima temos a MM50, né? Em algum momento o preço vai romper, tá? Essa movimentação. Só que agora o preço está bem lateral, e a gente teve sobreposição de barra. Então, amanhã ainda pode ser uma movimentação, né, feia, tá? Por região, certo? Para romper isso daqui de maneira, né, mais efetiva, como movimentações normalmente ocorrem, né, o que poderia fazer? Um fundo mais alto, né? O preço volta, retoma, rompe essa região, né? Rompendo aí a gente vai poder trabalhar movimento espelhado, tá? Vamos dar uma olhada aqui no M60, tá? Aqui no M60, pessoal, deixa eu apagar algumas linhas um pouco maiores aqui. Tá aqui o gap aberto. Aqui é uma região de volume, tá? Vamos lá. Aqui a gente tinha, né, o segundo alvo dessa região, certo? Dessa movimentação aqui, tá? Deixa eu marcar esse pivô aqui para vocês, ó. Certo? Esse pivô rompido aqui, ele veio, voltou, fez pullback, aqui era o segundo alvo dele. Beleza, né? Até então não temos gap acima do segundo alvo. Vou apagar aqui para não ficar tantas marcações aqui para a gente poder conversar melhor. E aí o que a gente tem, né, pessoal? A gente teve essa máxima, né? Essa máxima aqui acima dela, certo? E a gente ligou esses dois pontos. Quando o preço chegou aqui nessa região, né, aqui é a região de topo de canal, né, acaba formando a possibilidade de uma wedge, né, que é quando falha, né, a gente trabalha a falha da movimentação, né, a falha do rompimento dessa movimentação. Então o AUL nos traz que 80% das tentativas de rompimento irão falhar, certo? Beleza. Se 80% das tentativas de rompimento de canal, né, irão falhar, normalmente eu não vou tentar operar rompimentos disso aqui, né, porque eu estou com uma probabilidade bem alta contra mim, certo? 8 em cada 10 vezes, né, eu vou perder, certo? Então não convém, né? E aí a gente pode trabalhar, por exemplo, na ponta vendedora depois que a gente observa uma falha de estrutura, né? Aqui a gente teve outra, né? Essa daqui é um pouco mais próxima, né, da nossa movimentação, né? Esses topos ligados aqui, quando o preço chegou nessa região, né,
aí a gente precisa ter atenção, tá? Beleza. E o que o preço fez, né? Fez uma boa movimentação de baixa. Aqui pelo M60, né, a gente tinha uma boa estrutura de alta, certo? O preço volta, faz um pullback e ainda assim não é uma estrutura das piores, né, pessoal? Tá? Ainda não é uma estrutura clara de baixa. O que precisa, né, para a gente acreditar um pouco melhor aqui no M60 dessa movimentação? Por exemplo, se o preço chega aqui nessa região de volume e falha, né, ele pode vir depois renovar vindo. Então, se eu conseguir pegar uma venda aqui pelo M5, né, pelo M2, pelo M1, né, eu tenho um alvo aqui interessante aqui pelo M60. Né, então, eu posso trabalhar uma condução, fazer uma parcial ali, num ponto interessante e conduzir essa operação provavelmente até um fundo mais baixo. Tá? E se ela romper, né, essa LTzinha aqui, né, aí eu também vou poder trabalhar algum movimento espelhado, né? E aí eu posso esperar alguma coisa por aqui, né? Pensando aqui já nesse tipo de pivô aqui, tá? Isso, né, se o preço não confirmar uma nova máxima, tá? Porque até então, o que você está vendo? Até agora, né? Até o presente momento a gente tem uma estrutura de alta, certo? Só que para essa estrutura de alta ser mantida, o preço precisa vir de novo acima dessa máxima aqui, tá? Se ele não vem, ele testa, por exemplo, a VWAP, testa a região de volume, deixa um topo mais baixo, né? Aí ele começou a deixar a deixa pra gente de que ele está falhando e aí a gente pode entrar vendido, tá? Beleza? Isso aqui no macro, tá, pessoal? Tranquilo? Então, nosso macro, né, ficou essa possibilidade aqui, tá? Aqui é a linha lá do diário, beleza? Onde era também região de topo, né? Só que lá, aqui agora, do diário, né, era um canal de baixa, né? E aqui a gente está num canal de alta, certo? Beleza? Então a gente dá uma olhadinha aqui nos 5 minutos. Os 5 minutos hoje, pessoal, ele não deu muitas oportunidades, né? Por quê? Porque quando você comprava, né, logo em seguida já acabava revertendo a movimentação. O preço subiu, né, mas ele subiu como se ele tivesse dentro de uma lateralidade, né, quando novas máximas são testadas e o preço já falha, né? Que é o que ocorre, né, em lateralidade. Então, assim, ele estava num canalzinho de alta? Tava, né? Era um canalzinho de alta? Era, né? Não dá para dizer que não era um canalzinho de alta, certo? Tá? Não dá pra gente dizer que isso daqui não era um canalzinho de alta, não é? Só que toda vez que o preço, né, vinha acima de uma máxima, logo em seguida voltava. E aí a gente pode trabalhar aqui aquela ideia, né, e aquele conceito de gaps que a gente viu na aula anterior. Né? Cadê os gaps, né, pessoal? Ó, esse gap aqui ele foi fechado ó, por essa barra, certo? Sobreposição de barras, certo? Então isso aqui não é um modo rompimento, não é um modo que gera tendência, tá? Então vocês podem observar que as máximas e mínimas estão sempre tocando as dos anteriores. Ó. Tá vendo? Com uma movimentação confusa. Isso daqui não é característica de movimentação de rompimento, não é característica de movimentação de alta probabilidade. Tá? O único gapzinho, né, que estava aberto foi esse aqui, né? Ele acabou, né, sendo fechado praticamente aqui, né? Acho que se eu ajustar a linha aqui, ele não foi, né? Mas chegou bem próximo, tá? Então o único gap que ficou aberto foi dessa movimentação aqui inicial, tá? Aqui, ó, sobreposição de barras, certo? Para cima, para baixo, né? Característica de quê? De lateralidade. E qual é a principal característica de lateralidade, né, pessoal? Novas máximas tendem a falhar, certo? O preço veio aqui fazer nova máxima, o que ele fez? Voltou. Veio aqui fazer nova mínima, o que ele fez? Subiu. Veio aqui fazer nova máxima, o que ele fez? Voltou, né? Tá? E aí a movimentação só ficou interessante, né, depois que houve, né, o rompimento, tá, dessa movimentação aqui. Então hoje, né, tinha que ser alguns scalps, né, para você pegar essas movimentações um pouco antes, né, para não entrar às vezes alto já, tá, próximo de nova máxima, né. Por quê? Porque até então eu tinha essa máxima aqui, né. Aqui deu uma entrada, bom gatilho, né, mas pagou poucos pontos aqui pelo M5, né. Cerca de 115 pontos, a volatilidade estava bem baixa, né, era o mesmo tamanho do stop. Segundo gatilho aqui, ó, esse daqui já estava meio complicado, até porque ele praticamente já tinha testado quase uma nova máxima, né? E aí ele andou muito pouco a teu favor, 85 pontos. Tinha um stop de 103, né? Aqui foi onde eu fui violinado, né? Só que eu entrei pelo M1, tá? Aqui, para tira de compra, o que aconteceu? A barra voltou, né? As médias estão emaranhadas, estão sem muita direção, né?
e o que você assistia antes, várias sobreposições de barras, tá? Beleza? Então tem que tomar cuidado com esse cenário, em reconhecer isso daqui. Se é modo rompimento, pessoal, o que a gente quer? A gente quer gap aberto, que é continuidade. Hoje nos faltou, né, a continuidade, tá? Em toda essa movimentação aqui, certo? Toda essa movimentação aqui, ó, não tem continuidade alguma, tá? Você não acha gaps abertos ali, beleza? Então, aqui, né, foi o nosso rompimento, né, dessa movimentação. Essa barra aqui rompeu, né, lindamente essa movimentação, né? E aqui pelo M5 ele deixou o primeiro gatilho de venda aqui, né? Aqui ela já começa a alinhar todas as médias, né? Aqui pelo M5 o stop ficou absurdo, né, pessoal? Aqui você teria que manter seu stop aqui, 500 pontos, né? Tá? Mas, né, pagou bem mais, né? 800 pontos, né? 880. Beleza? Outra movimentação muito interessante pós-rompimento, né? Aqui, né, pessoal? Um PC de venda. Aqui sim, né, um stop mais barato, né, uma movimentação mais interessante, já é a entrada no pullback, tá? A gente já tinha tido o modo rompimento, né? O modo rompimento agora é interessante, né? Ficou alguns gapzinhos abertos ali, não foram fechados, tá? Pelo menos dois, né? E aí o preço veio, né, fazer esse PC, né, aqui, certo? Testa a média móvel de 20, né? Sai dela com barra de ignição, gatilho de venda, né? Entrada aqui, stop aqui, né, acima da 20, protegido pelas médias, né, e aí deu para surfar, né, uma boa movimentaçãozinha aqui, né, tá? Cerca de 700 pontos, tá? E aí teve essa lateralidade, né, pessoal, aqui nesse fundo dessa movimentação, né? Deu alvo também, né? Deu o segundo alvo aqui, ó. Tá? Se você trabalha espelhamento, né, acabou dando o segundo alvo da movimentação, terceiro não, né, tá? E aí aqui voltou a ser lateralidade, né, pessoal? Sobreposição de barras, né, de novo. Essa descida aqui também não foi uma descida das melhores, né? Tá? Você pode ver que a gente não teve gaps, né? O preço sempre voltando ali, ó, para fechar os gaps da movimentação, tá? Só ficou esse aqui, ó. Esse quadradinho aqui, certo? Logo em seguida, sobreposição de barras, pessoal, de novo, ó. Certo? Sobreposição de barras, movimentação sem clareza, né? Tá? Então o preço está sempre voltando, está na dúvida, né? O preço está tentando subir, mas antes de subir ele volta, né? Tá? E uma boa, né, movimentação de sobreposição de barras, né? E aí quando tiver assim, né, é interessante você trabalhar essas regiões de volume, né? Tá? Marca elas ali, aí dá para entrar ali pelo M1, né? Pegar o movimento começando a reversão ali embaixo, né? Para pegar um retorno na média, tá? Aqui, ó, teste dessa movimentação, tá? Aqui veio testar nova mínima, fez um bull 180, né? A barra volta completa, tá? E aí gerou um movimentozinho de repique, tá? Beleza? Então vamos dar uma olhadinha no dólar. Antes de ir pro dólar, né, pessoal, vou responder uma pergunta aqui de um membro. Né? Como que eu poderia utilizar isso em ações? Né? Em ações, pessoal, o que é o ideal? Né? É você pegar o papel numa tendência. Esse daqui está numa boa tendência? Ainda não. Ele ainda está abaixo da 200. Só que é um papel interessante. Tá? Por quê? Porque, primeiro, ele está rompendo, né, essa movimentação, certo? Que era esse canal aqui que ele vem trabalhando, né? Ele veio, testou essa movimentação e agora ele confirmou. Temos gap aberto, né, fora da região. Tá? E aí o que eu posso fazer? Eu posso entrar aqui já na abertura? Pode. Assim como você pode entrar no pullback. Né? E assim como você pode entrar, por exemplo, pelo M60. Né? E a gente tem sempre que medir nosso risco retorno também. Né? Por exemplo, se eu entro aqui na abertura, né? quanto é meu stop? 10%. Qual que é meu alvo? Né? Meu alvo é o rompimento desse pivô aqui para cima. Ele conflui aqui com a MM200, o que me deixa, né, um pouco mais até de confluência, né, de que provavelmente ele vai vir testar esse alvo. Né? Tem boas chances, certo? Então se eu estou comprado aqui, certo? Meu alvo está ali, 13%, tá um pouco mais do que 1 para 1. Posso fazer parcial aqui, ver como é que o preço vai se comportar, ou realizar lucro, né? Com 1 para 1, que já é bem interessante, tá? Com 13%. É um pouco mais do que 1 para 1, certo?
E aí você pode também, por exemplo, quando você tiver um gatilho de compra, né, na abertura, levar para o M60, né, para pegar um gatilho de compra, por exemplo, aqui, né, no M60, que te facilitaria bem, né, também a entrada, né, e te favoreceria melhor um stop, tá? Isso aqui é a região da VWAP, né, ela fica desse jeito aqui, fica meio estranha, né? Tá, então, teve gatilho de compra, né, tá? Então você pode, por exemplo, entrar aqui e aí você tem um stop um pouco mais barato, né, um stop de quase 4% aqui pelo M60. Né, chegou a pagar o quê? Quase 5%, chegou a pagar 5%, né? Tá? Ainda falta mais um pouco, né, para chegar no alvo, tá? Mas aqui já melhorou o risco retorno, certo? Você entrou aqui com um stop, né, de quase 4%, né? E ele já pagou 5, né? Então já pagou mais do que 1 para 1, beleza? Então, atenção a isso daqui, né, para quem está pensando em fazer swing trade de ações, o M60, né, 120, acabam sendo bons tempos gráficos, tá? Mas só que sempre com o papel, né, no diário, ou com gatilho, né, pessoal, de compra, tá? Ou já em tendência de alta, tá? Por favor, não entre em papel em tendência de baixa no diário, certo? Dólar, né? O dólar no diário, pessoal, hoje eu esperava que o fechamento dele fosse positivo, tá? E eu esperava um repique de alta por aquela wedge lá do M60. Ela não veio, tá? Mas não é porque ela não veio, né, que eu não podia vender. Mas o dia de ontem, né, uma movimentação de 125 pontos, né? Hoje foi um rangezinho bem menor, tá? Range total de 51, tá? Range bem menor do que o do dia anterior. E aqui, né, no diário, vocês conseguem ver já um bom alinhamento para o preço descer, né, de maneira contínua, assim como ele estava quando ele estava subindo? Ainda não, né? Tá? E quando o preço vinha aqui acima de todas as médias, né, elas estavam alinhadas. Então, eu ainda acredito que ainda tenha, né, a possibilidade de ter um pullback. Se a gente olhar assim, ó, isso daqui, essa movimentação aqui nessa região de topo, né, aqui ainda nos remete, né, a uma boa lateralidade. Tá? Se você olhar aqui no M60, ó, certo? Toda essa movimentação aqui. Né? E eu ainda nem estou tão baixo, né? E o que, que eu tinha marcado aqui também, né, pessoal? Essa daqui foi de hoje, né? Essa marcação. Esse fundo, com esse fundo e essa região aqui. Né? Se o preço vier testar, eu tenho que observar, né? Como é que vai ser o comportamento do preço ali, certo? Tinha marcado alguns wedges, né? E o preço até fez, né, pessoal? Um repiquezinho aqui. Só que o range de hoje não foi lá dos melhores, né? Acabou subindo 36 pontos, tá? Depois do teste aqui dessa movimentação aqui, né? Pera aí. Aqui, ó. Esse fundo, com esse fundo, né? E o preço chegou aqui para testar essa região, né? Ele gerou um repique, tá? É tendência de baixo agora, né, pessoal? Não dá pra gente dizer que isso daqui não é tendência de baixo. O preço está de um lado só de todas as médias. Ainda é mais fácil descer agora do que subir, tá? Mas, né, se a gente olhar o diário, a gente tem que lembrar, né, que o diário existe, ele está lá, né, presente. Ainda não é o melhor dos mundos ainda para isso daqui descer, né, desmedidamente, tá? Então, não dá para esquecer a lembrança do diário, então ainda pode gerar uma movimentação de alta, né, tá? Estrutura, né, pessoal? Estrutura de mercado, né, a gente tinha esse topo, né, tinha esse topo, ficou mais baixo, né, e aí o preço veio renovar essa mínima aqui, certo? Ele rompe, né, e vem renovar essa mínima. E aí agora ele fez essa mínima aqui, né, não chegou naquele fundo lá. E até então, né, ele ainda não renovou ela, certo? Essa movimentação aqui. Até então a gente está aqui com fundos mais altos, certo? O que, que precisa para essa estrutura mudar, né, pessoal? Precisa o preço vir, né, fazer um fechamento aqui, ou um teste pelo menos nessa máxima aqui. E aí depois ele pode voltar a descer, né? Tá? Voltar a descer, descer menos, né? E aí a próxima barra, né, pode, né, deixando aqui fundos mais altos, tá? A próxima barra pode romper essa movimentação, né? E aí gerar uma movimentaçãozinha de alta, tá?
Ainda não encontrou, né, nenhum fundo relevante aqui, tá? Então ele pode muito bem mesmo, né, vir testar essa região aqui ainda, né? Certo? O que mais que tem aqui de relevante, pessoal, que a gente não pode esquecer? A gente tem esse gap aqui aberto, tá? Esse aqui, tá, pessoal? Certo? Então a gente tem esse gap aqui que está aberto ainda, né, dentro dessa região de lateralidade, que nem eu falei. Então se o preço entra dentro dessa região, né, muitas vezes ele desce aqui de uma maneira um pouco mais rápida, né, como se tivesse um vácuo, né, onde os comprados aguardam, né, que o preço chegue até o alvo, né, que ele vá até o alvo, para depois começar a pensar em realizar compras. Tá? Então os vendidos acabam dominando. E aí a gente vê, né, aquela região de vácuo, que aí o preço acaba esticando de uma vez, né, e desce e fecha às vezes com uma barrinha careca aqui embaixo. Tá? Beleza? Por hora, tendência de baixo, preço abaixo de todas as médias, né? As médias estão bem direcionais, né? Então tem sim possibilidade, né, dele vir testar aqueles alvos ali embaixo, tá? É uma grande descida, né? Falta 42 pontos, né? Não falta muita coisa, tá? Ainda assim, não mexeria tanto naquela estrutura do diário, né? Então é possível, tá? Beleza? 5 minutos. Dia bem mais confuso hoje, né, pessoal? Eu vou colocar aqui nos 2 minutos para vocês observarem aqui a estrutura junto comigo. Ó, eu coloquei aqui nos 2 minutos, só para vocês darem uma olhadinha nessa estrutura aqui da manhã, tá? Para a gente trabalhar também, né, uma wedge. Aqui, pessoal, ó, esse fundo, né? Opa, deixa eu trocar a ferramenta. Tá? Esse, com esse, com esse, com esse, tá? E se eu ligar esse daqui com esse, chega próximo, tá? E esse aqui com esse, acaba, né, atingindo a ponta dessa região aqui, tá? E aqui de novo, tá? Beleza? Em termos de puxada, pessoal, pensando em Al Brooks, né, ele cita aqui uma puxada, né, uma segunda puxada, tá? Uma terceira puxada, né, renovando mínimas, tá? A gente forma uma wedge. Então, após uma wedge, ele evita, né, de entrar vendido, certo? Ele cita que após uma boa primeira perna, ele espera pelo menos mais um. Mas que após uma terceira puxada, ele aguarda para ver a movimentação do preço, tá? Acho que ele pode reverter, pode lateralizar, tá? E aqui deu, né, uma boa venda, né, depois que você entendeu que tinha tido uma puxada, uma segunda puxada, um pullback, um gatilho, né, eu tinha um stop aqui de 6 pontos, né, e chegou a pagar 21, tá? E aí ele faz a wedge, né, ele cumpre aqui, né, o papel da wedge, né, com a sua terceira puxada, certo? Ah, era daqui, ó, a movimentação. Tá? E também trazia o preço para cá, né, da marcação que eu tinha deixado pela manhã. Aqui era a região de realização de lucro, né, pessoal? Tá? Tava bem afastado das médias, tá? Veja quando o preço estava nesse ponto aqui, ó, a média móvel de 9 estava aqui, tá? Quando o preço estava aqui. E a média móvel de 20 estava aqui, e a de 50 aqui, tá? Qual que era a probabilidade, né, desse movimento romper e esticar para muito, muito, muito mais longe dessas médias, tá? Então é bom você ter as médias como parâmetros, né, de pausa do preço também, quando ele chega em determinada região. Não é só porque ele chegou, né, porque se ele chega aqui aproximado pelas médias, ancorado por elas, provavelmente ele faria um pequeno pullback e ia romper, tá? Beleza? E aí, né, o preço faz o que, pessoal? Né? Deixa aqui pra gente o que? Um topo duplo. E um topo duplo, qualquer topo duplo? Não, ele deixou um topo duplo mais baixo, né? Depois de renovar a máxima aqui, né, 3 vezes, tá? Volta a subir, ó, falha nessa região de volume aqui também, né, sem gaps abertos, topo mais baixo, pequeno pullback, né, tá? E aí deixou o gatilho de venda de novo. A venda aqui ficou um pouco pesada, né? Por quê? Porque você vai ter que manter seu stop aqui, tá? Então se você vende aqui, o teu stop tem que estar aqui em cima. Pagou 1 para 1, né? Certo? 22 pontos, né? 22 pontos, tá? E aí tinha essa outra aqui, né? Ela perde um pouco a marcação, né, pessoal? Outro ponto de wedge aqui, né? Que é de um canal
maior, né? Tá? De baixa. Depois lateralidade, né? Bom período aqui de lateralidade, né? Que era essa movimentação aqui, ó. Sobreposição de barras, né? Como a gente falou, ausência de gaps, médias flat, tá? O resto da movimentação do dia ela não foi muito simples, né? Foi bem difícil, né? Tá? E aí, né? Em lateralidades a gente tem que lembrar disso aqui, né? Dessa ferramentazinha aqui, região, né, de resistência e suporte, tá? Por volume, beleza? Então, lateralidade, isso daqui é muito importante. Em tendência, né? Claro que não, tá? E o que vocês conseguem ver aqui, né, pessoal? O que o preço fechou, né? Dentro de uma boa lateralidade, certo? Até porque o range do dia não foi um range dos mais amplos, né? Tá? Então amanhã a gente vai ter que observar de novo a questão da abertura, né? De onde o preço vai abrir, tá? Mas a gente tem que lembrar que aqui nos 60 minutos, que é o tempo mais perto que a gente trabalha, né? Se ele continua descendo, né? A gente já tem alguns alvos marcados aqui, certo? A gente tem esse fundo com esse fundo aqui, e ficou a possibilidade desse teste. Além desse teste, né? A gente tem a região, né, desse gap aberto, tá? Caso ele rompa aqui, um próximo ponto de parada para o preço, né, para ele ver e testar, é essa região, certo? Caso ele abra num gap de alta, né, pessoal, aí agora ele tem resistências, né? Porque pelo estado das médias, certo? Então se ele abre num gap de alta aqui, o que seria a primeira resistência dele? Né? A MM20, junto com a MM200, que estão aqui no mesmo ponto, certo? Se ele sobe um pouco mais, resistência, a VWAP com a MM50, que estão aqui no mesmo ponto, beleza? Então, é mais fácil descer do que subir, justamente por quê? Porque ele não tem essas resistências aqui agora, tá? Do mesmo jeito, uma tendência de alta, né? Só para vocês refletirem a mesma movimentação, né? O preço veio acima das médias, né? As médias aqui agora, né, passaram a ser suporte, né? Estudando a mesma movimentação, né? Isso aqui no comecinho, né? Ele veio aqui abaixo das 3, testou essa região de volume e voltou a subir, certo? Aqui ele volta, testa a MM20, ó, e volta a subir. Aqui ele cai, quem que ele testou aqui? A MM50, e voltou a subir, tá? Deixou o topo mais baixo e aí começou essa movimentação de baixa, tá? Mas a ideia é a mesma, né? Só que agora para o lado vendedor, certo? Então agora as médias elas acabam atuando como resistência ao preço. Então para ele subir aqui ele tem que romper essas resistências, tá? Tanto são resistências, né? Que o preço veio, testou, falhou. O preço veio, testou, falhou. Veio, testou, falhou. Veio, testou, falhou. Veio, testou, falhou. Lógico que em determinado momento ele vai romper, né? Movimentação não existe de um lado só, né? Então ele vai romper, tá? E aí a segunda coisa que ele vai testar vai ser a 20, tá? Aí ele cai, né? Volta para uma movimentação de baixa, volta a brigar e testa a 20. E que ele vai testar depois? A MM50, tá? E é essa a movimentação do preço, só que agora aqui no M60, tá, pessoal? Beleza? Então amanhã a gente acompanha, tá mais fácil descer do que subir, então se ele quiser vir testar essas regiões aqui, faria sentido, né? 29 pontos até a wedge, né? E pós-rompimento da wedge, como a gente falou, né? Cerca de 40, 50 pontos, tá? Beleza, pessoal? Então, mini índice, tendência de baixa, tá mais fácil descer, né, aqui pelo M60 do que subir, tá? Médias como resistência, tá? Ao preço. Mini dólar, né? Tá com as médias bem flat também, então a gente pode ter de novo mais um dia lateral, né? Tá? A 20 está bem flat, a 9 está bem flat, o preço está entrecortando as médias, estão muito próximos, então tem que tomar cuidado, porque às vezes o preço chega, ele tenta fazer uma nova mínima, falha, tenta fazer uma nova máxima, falha, então tem que tomar cuidado, principalmente com os fechamentos de hora em hora. Por quê? Porque a gente está vendo a possibilidade aqui, né, no M60. Beleza, pessoal? Cuidado com regiões de volume também, tá? Essa daqui, por exemplo. Beleza? Valeu, pessoal.